Olá, hoje vamos analisar um pouco mais a obra de Beethoven, mais especificamente a sonata número 21, opus 53 de Beethoven, mais conhecida como Sonata Wallenstein, em que a gente vai fazer uma análise dos detalhes dos elementos da obra e fazer uma audição acompanhada aqui da interpretação do pianista russo Mikhail Pletnev. Essa valsa foi composta no ano de 1804, é da fase romântica, segundo período já de Beethoven, conhecido como período heróico. Inclusive, é uma obra que foi composta na mesma época da Sinfonia número 3, Sinfonia Heróica, que marca também o início do romantismo na música. E foi estreada provavelmente em 1804 nos salões de Waldstein, que leva o nome da obra, né? A obra conhecida como Sonata Waldstein por conta da homenagem que Beethoven fez ao conde Ferdinand Waldstein, seu patrono, né? Patrocinador de seus estudos com Haydn. E um fato interessante dessa obra é que no momento Beethoven tinha acabado de receber um piano, como se chamava, piano forte da Erha, que é o piano, uma aproximação do piano que a gente tem hoje, né? Já é uma evolução do instrumento com mais amplitude de registro e com mais possibilidade de variação dinâmica, que Beethoven vai utilizar muito bem, como a gente vai ver mais adiante. A sonata número 21 é dividida em três movimentos: o Allegro com brio, que é um movimento relativamente tenso, com 10 minutos, primeiro movimento. E os dois movimentos seguintes que são tocados sem interrupção, a introduzione, que é em adagio molto, e o rondó, allegretto moderato, que passa para prestissimo no final. E essa é a estrutura geral da obra, mas aqui a gente vai se ater à análise especificamente do primeiro movimento, o Allegro com brio, pela quantidade de detalhes, e para a gente não se estender tanto, a gente vai ficar nesse movimento que é um movimento em forma sonata, né? Que se diz o Allegro de sonata, porque é o primeiro movimento da sonata usualmente em Allegro na forma sonata. Então ele está dividido aqui na estrutura, basicamente dividido em exposição, desenvolvimento e reexposição. Na exposição, o tema A apresentado na tônica, depois tem uma modulação, transição, para o tema B na região de mediante maior. No caso, Mi maior, porque a tonalidade aí da obra é Dó, então tônica em Dó, e a região de mediante a região de Mi maior, partindo para a codeta e para retornar à região de tônica com o tema de fechamento e retransição para a segunda execução da exposição. Depois da segunda execução, na segunda casa passa para o desenvolvimento, em que é trabalhada a ideia básica de A, mais os motivos B e C de A, porque isso aí se refere a elementos do tema A que são trabalhados. O material da codeta também é trabalhado e depois faz-se uma retransição aí para a entrada na reexposição a partir do desenvolvimento de motivos do tema A. Na reexposição aparece novamente o tema A na tônica, modulação transição novamente para o tema B, dessa vez na submediante maior, né? Região de submediante maior, no caso de Lá maior aí. E o tema já finaliza na região de tônica. E daí entra a codeta na região de tônica totalmente. Aparece novamente o tema de fechamento que apareceu na exposição. E aí, para finalizar a obra, uma coda com reaparição do tema A, um desenvolvimento aí dos elementos do tema A.
apresentado no início aí na submediante abaixada, semitom, na região de Lá bemol, mas logo em seguida ele vai para a região de tônica e desenvolve novamente o segundo desenvolvimento aí dos motivos de A e motivo do tema A e finaliza a obra já na tônica. E vamos aqui passar para a análise dos elementos mais detalhados direto na partitura. Aqui os elementos detalhados na partitura, que a exposição começa com o tema A, aqui destacado em roxo, né, com um tema em forma sentença e com a apresentação da ideia básica, a repetição da ideia básica, a continuação e a cadência aqui, finalizando o tema, né? É um tema baseado em cadências, né? Passa por diversas regiões tonais, aqui da região dominante, região da subdominante, região da homônima, para só aqui finalmente cadenciar para a região da tônica. E para fazer essa passagem ele passei aqui descendo cromaticamente por essa linha de baixo, né? Dó, si bemol, lá bemol, sol, da dominante, para voltar para dó. E aqui é importante destacar esses motivos, né? Motivo A, B e C, que vão ser desenvolvidos mais adiante quando dá do desenvolvimento. E em seguida faço a reapresentação aqui do tema A, né, com uma variação em trêmulos em vez da marcação rítmica aqui, passando novamente pela região de dominante, agora submediante, e caindo aqui na parte de modulação, transição, para a entrada na tonalidade ou na região de mediante maior, né? Mi maior. E a dominante para cair no tema B, na região de mediante maior. É um tema contrastante com o tema A, um tema cantabile em forma período aqui, antecedente consequente, né? A ideia básica aqui do tema é um tema que está destacado aqui na sua primeira apresentação colorido aqui, e logo em seguida faz-se a repetição do tema B, agora variado, passado para que a melodia passa para a mão esquerda, e logo em seguida inicia-se a codeta, destacado aqui esse material também colorido, devido à sua importância, pois vai ser também trabalhado no desenvolvimento mais à frente. Ele aqui na codeta ele trabalha com esse material durante um bom tempo e estende a codeta até aqui essa fase de retransição para a segunda execução, vamos dizer assim, da exposição. Então, antes disso ele faz aqui a inserção de um tema de fechamento, né? Que já na tonalidade ou na região de submediante menor, né? da relativa, passando para a tônica, e para tocar mais uma vez a exposição, né? Ele usa esse tema de fechamento aqui e desenvolve um pouco mais ele aqui nas fases de retransição. Na segunda vez ele vai também desenvolver aqui esse tema de fechamento, mas dessa vez como elemento de transição para o início do desenvolvimento.
desenvolvimento em que ele vai fazer mais uma apresentação do tema A, né? Aqui na região de tônica, e ele vai começar a desenvolver esses motivos do tema, esses motivos B e C do tema, a partir de inversões, reduções, fragmentações, para criação de material, né? Você vê aqui que ele está desenvolvendo os motivos B e C de A do tema A, né? Aqui especificamente usando dois padrões sequenciais, esse e esse, variando aqui nas suas inserções. Ele mantendo aqui no baixo essa célula rítmica, né? que é usada também no tema A, né? Na mão esquerda, e aqui aparece com um material desenvolvido. E aí ele faz a transição, Beethoven, para o início do desenvolvimento do material da codeta, essas tecinas, né? E em conjunto ela apresenta essa nova célula rítmica aqui, que ele vai usar durante um bom período dessa parte do desenvolvimento, que está baseado no material da codeta, né? E é uma fase desse primeiro movimento da sonata que trabalha em cima de constantes modulações e transições de regiões tonais, né? É o desenvolvimento aí desse material da codeta, e a partir daqui ele vai fazer uma manutenção prolongada da dominante para entrar na tônica da reexposição. Então ele faz essa suspensão aí, essa tensão, para que o relaxamento ocorra somente no início da reexposição, né? Trabalha essa linha de baixo aqui, né, derivada da transição ali, de modulação do tema A para o tema B. E aqui ele retorna ao desenvolvimento do tema A, dessa vez com novas variações daqueles motivos B e C, inclusive das células rítmicas aqui da mão esquerda. Na verdade ele faz uma mudança melódica aqui, ou de região de oitava, e os motivos aqui B e C são trabalhados de forma diferente. Aqui ele acelera esse movimento em movimento contrário aqui para da dominante, que vem já há um bom tempo, para resolver aqui na região de tônica, iniciando a reexposição.
já diz o nome, ele reexpõe exatamente igual aqui o tema A, a região passando para a região de dominante, subdominante, região do homônima. E a primeira diferença para a exposição aparece aqui nessa modulação transição, onde ele, em vez de parar na dominante aqui, ele vem para Lá bemol, Ré bemol, Si bemol, Mi bemol. Apresenta esse material novo aqui para fazer a reapresentação de A da mesma forma que ele faz na exposição, passando pelas mesmas regiões tonais, inclusive com a diferença aqui que na modulação e transição ele antecipa o Mi maior, que seria a chegada lá do tema B, né? E usa ele aqui como dominante para a chegada na região de submediante maior, região de Lá maior, aqui que é onde ela apresenta a reexposição do tema B, né? Mas já fazendo a modulação para finalizar a exposição na tônica, na região de tônica aqui, e apresenta a segunda vez totalmente já na região de tônica aqui, com a melodia na mão esquerda. A codeta aqui, como os mesmos materiais que são similares à exposição, porém aqui a codeta já inicia em região de tônica, né? E faz um trabalho bem parecido com o da exposição, inclusive apresentando aquele tema de fechamento antes de fazer a transição dessa vez para a coda, né? Em vez de ser o desenvolvimento ou toca uma vez, a segunda vez a exposição, aqui ele vai para a coda, então que ele vai apresentar o tema A novamente, a ideia básica aqui, nessa região de submediante semitom abaixo, né, Lá bemol, e vai começar um desenvolvimento novamente aqui do tema A, daqueles motivos B e C, dessa forma um segundo desenvolvimento na coda aqui, que é uma coda relativamente extensa, e que ele vai trabalhar os motivos de A, do tema A aqui, e na região de tônica, né? Veja que ele trabalha de diferentes formas esses motivos do tema A. E antes de finalizar, ele apresenta a ideia básica aqui, apresenta o tema B aqui na região de tônica e faz um grande ralentado aqui com grandes fermatas, notas longas, sinalizando o final da obra, porém reapresenta aqui o tema A, a ideia básica do tema A tempo, né, dando a ideia de que vai iniciar uma nova fase de desenvolvimento, porém é uma falsa mensagem, já que a obra segue aqui para o final do primeiro movimento, com a cadência final do movimento aqui, cadência autêntica perfeita. E está finalizado aqui o movimento da sonata número 21 de Beethoven, primeiro movimento, Allegro com brio.